Beleza. Tá compartilhando aí, Yasmin? Tá, eu tô conseguindo ver tudo certinho. Joia, então vamos lá. Ó, o que que você acha melhor? A gente ir lendo e fazendo junto ou eu dar um tempinho para você tentar resolver e tudo mais? Assim, o que você acha melhor? Beleza. Ó, vamos lá então. Questão 16. Um espelho possui a forma de um retângulo, com a medida da largura igual à metade da medida do comprimento. Sabendo que a medida do comprimento em centímetros é representada por um número natural, é correto afirmar que a medida em centímetros da diagonal do espelho é representada por um número, certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma síntese aqui dos dados, né? Ele falou que é um espelho de formato retangular, certo? Dessa forma aqui. E ele falou que a medida da largura, que eu vou chamar de L, é metade da medida do comprimento. Se é metade, então eu vou chamar a medida do comprimento de 2L. Beleza? Uhum. E ele pergunta para mim qual vai ser a medida da diagonal. A diagonal é aquele segmento de reto, certo? Que liga um vértice a outro. Um vértice não adjacente a outro. Então ele me pergunta essa medida aqui, ó. Eu tracei aí. Então, ó, vamos lá. Você concorda que quando eu tracei essa diagonal aqui, eu formei dois triângulos retângulos? Sim, Tá vendo aqui, ó? Dois triângulos retângulos? tô vendo. Uhum. Que tem cada um 90 graus, assim, de... Não 90 graus em si, mas... você entendeu, eu acho. Sim, sim, ó. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. E aqui, quando eu tracei essa diagonal, eu formei dois triângulos aqui, ó, que tem um ângulo reto. Bem aqui, ó, onde eu simbolizei aqui. Aqui a medida da largura é L e a medida do comprimento é 2L. Para eu achar a medida dessa diagonal aqui, eu teria que fazer o teorema de Pitágoras, certo? Porque essa diagonal aqui é a hipotenusa desse triângulo, certo? Certo. Então, o que o teorema de Pitágoras fala? O teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, como é a diagonal, eu vou chamar aqui de D, beleza? Uhum. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então vai ser igual a D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 2L ao quadrado. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 2L. Você concorda comigo que é o 2L que está sendo elevado ao quadrado? Sim, aí vai elevar o L também. Aí vai levar o 2 e o L, né? Porque é 2L É. vezes Uhum. 2L. Então vai ficar 4L ao quadrado, certo? 4L Certo. ao quadrado mais L ao quadrado é 5L ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 5 vezes a largura ao quadrado. Tirando a raiz, eu vou ter raiz de 5L ao quadrado. Como esse L está ao quadrado, ele sai fora da raiz. A diagonal é igual a L raiz de 5. Beleza? Então, a diagonal, eu descobri que ela é igual a medida da largura vezes raiz de 5. E ele fala para mim que a medida do comprimento, né, que é duas vezes a medida da largura, é representada por um número natural. O conjunto dos naturais é aquele, né, que pega o 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito, certo? Certo. Então vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Ele fala que a medida da diagonal é representada por um número natural par.
Ó, a gente pode ver aqui, ó, que aqui é L vezes raiz de 5, certo? Você concorda que raiz de 5 não dá um número exato? Concordo. Dá um número quebrado, né, não, ó? Ó, para matar essa questão tem que ter um raciocíniozinho assim, ó. Toda raiz que não é uma raiz exata é um número irracional, beleza? Por exemplo, ó, você tem raiz de 9. Raiz de 9 é 3, correto? Sim. Agora, quando você faz raiz de 5, esse número aqui, ele vai dar 2, alguma coisa. E aí, ele vai ser um decimal infinito. Vai ter infinitas casas decimais aqui, ó. Infinitas. E nessas casas decimais não vai ter uma periodicidade, ou seja, não vou ter números que se repetem. Isso é chamado de número irracional. É aquele número que tem um decimal infinito e não periódico. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2,3333, você concorda que o 3 está se repetindo? Concordo. Aí, nesse caso, esse 23333 seria uma dízima periódica. Exatamente, seria uma dízima periódica. E da dízima periódica eu consigo achar a fração geratriz e transformar ela em um número racional. Concorda? Que a fração é um número racional, concorda? Mas quando eu não tenho um Concordo. decimal periódico igual a esse número, aí eu tenho um número irracional. Toda raiz que ela não é exata, como raiz de 5 ou, sei lá, raiz de 3, ela é um número irracional. Beleza? E se eu multiplico um número natural, como ele falou para mim, que a medida do comprimento é um número natural, eu multiplico por um número irracional, que é o raiz de 5, eu vou obter um número irracional. Tá certo? Certo. Então, como resposta aqui, é a alternativa B. Entendeu isso aí? Entendi. Ele falou, ó, ele falou, é um número natural par? Não, não é um número natural par. Primeiro, não é um número natural, né? Porque aqui você tem algum número, certo? Que é natural, só que está multiplicando por raiz de 5, então ele não é natural. Na letra C também não é. É um número racional? Não é, porque eu não tenho uma dízima periódica. Como você mesmo disse, eu não consigo transformar ele numa fração geratriz. E é 4 vezes maior que a medida da largura? Não. Então, é um número irracional. Daria para a gente ir por eliminação também. Vamos para a questão 17. Um capital de R$ 36.000 foi aplicado no sistema de juros simples no período de 6 meses e resultou em um montante de R$ 38.160. Logo, a taxa mensal de juros que rendeu esse investimento equivale a... Vamos lá. Ele falou aqui que o capital é de R$ 36.000. E que foi aplicado no sistema de juros simples. Durante um período de 6 meses e resultou em um montante de R$ 38.160. Beleza, então vamos lá. O montante é igual ao capital, né? Mais os juros. Certo? Certo. O montante que ele falou para mim que é de 38.160. O capital era de 36.000. Então, os juros foi de quanto? Ó, o montante é igual ao capital mais os Tem juros. que isolar a letra e meio que
Quando passar o 36 mil para o outro lado, aí vai ficar menos. Vai ser uma subtração, certo? Então, 38.160 menos 36 mil, concorda comigo que vai dar 2.160? Sim. Esse é o valor dos juros, que foi acrescido no capital e resultou no montante de 38.160. Só que aqui ele falou que ele aplicou durante 6 meses no sistema de juros simples. O juros simples é o seguinte, ó. Os juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo em que ele aplicou a taxa, certo? Então, ó, eu já achei os juros. Os juros é de 2.160. O capital é de 36 mil. A taxa é o que eu quero descobrir, certo? E o tempo é de 6 meses. Beleza? Uhum. Beleza. Então, agora eu isolo esse... Eu isolo a taxa, né? Isolo 2.160, aí faz a multiplicação, depois divide. Eu vou passar esses 6 aqui, então, dividindo ali. Quanto que vai dar? O 36 mil dividido por 6. Não, estou passando 2000, o 6 só. 2.160 dividido por 6. Ok, um minuto. Vamos fazer essa continha aí? Ó, vamos lá. Vou jogar aqui na questão 18, tá? Só para não ficar muito poluído ali. 360. Deu aí? 16, 18, sobrou 3, 6, isso aí mesmo. 360. Então, aqui ficou 360, certo? Certo. Agora eu passo 36 mil lá para isolar e achar o valor da taxa. Ficou 360 dividido por 36 mil. Cortou o zero com esse zero. Esse valor aqui do denominador é 100 vezes maior do que o do numerador, certo? Dividindo o numerador e o denominador por 36, aqui eu vou ter 1, certo? E aqui eu vou ter 100, certo? Uhum. Então, a taxa é de 1%. Beleza? Beleza. Vamos para 18? Dois círculos, C1 e C2, possuem raios com medidas 3x e x mais 5 em centímetros, respectivamente. Sabe-se que a razão entre o comprimento de C1 e o comprimento de C2 é 2. Dessa forma, é correto afirmar que as áreas de C1 e C2 valem em centímetros quadrados, respectivamente. Certo, vamos lá. E ele falou aí para mim que o valor de π é 3,14. Mas como a resposta está em π, eu acho que é inútil esse dado aí, né? Vamos lá. Então ele falou dois círculos, né? C1 e C2. O C1 ele possui a medida do raio é 3x. E o C2, a medida do raio é x mais 5. E ele falou que a razão entre o comprimento de C1 e o comprimento de C2 é 2. Ou seja, o C1 é 2 vezes maior, o comprimento do C1 é 2 vezes maior que o comprimento do C2. Então vamos lá. Então aqui, ó. O comprimento da circunferência, você concorda comigo que é 2πr? Uhum. Então,
Ele dividiu C1 por C2. Então, ó, o raio de C1 é 3x, certo? Certo. E o raio de C2 é x mais 5. Então, aqui vai ficar 2π vezes x mais 5. Isso aqui é igual a 2. Então, vamos ver se a gente descobre o valor de x aí, né? Beleza? Por que dá 2? Ah, porque ele falou, ó. Ele falou bem aqui, ó. Sabe-se que a razão entre o comprimento de C1 e o comprimento de C2 é 2. Ah, tá. Aqui eu peguei o comprimento de C1, certo? E o comprimento de C2, fiz a razão entre os dois e ele falou que o valor é 2. Beleza? Uhum, entendi. Então aqui, ó, multiplicando aqui, ó, vai ficar 6π vezes x. E aqui vai ficar 2π vezes x mais 10π. Então, ó, eu vou multiplicar cruzado aqui e depois vou tentar isolar o x. Beleza? Então aqui, ó, 6π vezes x tem que ser igual a... Já vou multiplicar já por 2 ali no denominador, tá? Aqui eu tenho 2π sobre x mais 10π, correto? Então vai Correto. ficar 4π sobre x mais 20π. Vou passar esse 4π sobre x subtraindo. 2π sobre x vai ser igual a 20π. E olha só, conseguimos isolar. X é igual a 20π sobre 2π. Corto o π com π. O valor de x é 20 dividido por 2 é igual a 10. Beleza? Beleza, e agora é só substituir o pi nas duas montadas primeiro, por exemplo, 2π vezes 10x. Isso, agora ó, eu descubro o valor do raio, né? Porque ele falou que o raio é 3x, certo? E o x é 10, então aqui o raio é 30 no C1, certo? Certo. E no C2 é x mais 5. Então no C2 é 15. Beleza? Beleza. Então, ó, agora ele pede para mim a medida das áreas de C1 e C2. A medida da área, a gente sabe a fórmula, né? É qual? Fórmula de área de uma circunferência. Circunferência. Oxe, eu ia falar da. Do A única. círculo, né? É. 2π raio é do diâmetro. Isso eu sei. Tá 2π relacionado. raio é o comprimento. É. Aqui, ó. Ó, deixa eu representar aqui. Tem essa circunferência aqui, certo? Mal desenhada, mas tem. Esse aqui é o centro que eu chamo de O, certo? Se eu ligar esse centro a qualquer ponto dessa circunferência, eu tenho um raio, certo? Certo. E se eu ligar a outro ponto, que seja colinear, ó, eu vou ter o diâmetro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Certo. O comprimento seria isso aqui, ó. Circunferência, entende? Entendo. A área da circunferência
É π vezes r ao quadrado. Toda vez eu esqueço essa fórmula. É, Eu só consigo me é, lembrar da do diâmetro, porque a professora me explicou para mim, aí grudou na minha cabeça a do espirraio. comprimento, 2πr, né? É, toda vez que fala de diâmetro, eu só consigo lembrar dessa. Eu sei que a outra tá envolvida. Tem pi, tem um 2, só que eu não sei se é. Eu toda vez me confundo com cada área. Olha só, ó. Eu vou te mostrar uma demonstração dessa fórmula da área, e é uma demonstração, não é muito trivial, não, mas vai te ajudar um pouco a gravar isso aí. Ó, é, todo polígono que está inscrito numa circunferência, ele é calculado por meio dessa fórmula aqui, ó. O semiperímetro vezes o raio. Beleza? Sabe o que é Beleza. perímetro? Sei. Por exemplo, o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, certo? Por exemplo, se aqui eu tenho um quadrado de lado 2, o perímetro dele seria igual a 8, certo? Certo. Porque eu somo todos os lados. Ó, olha a brisa desse negócio aqui. Agora, por exemplo, se eu tenho, sei lá, qualquer polígono que seja, por exemplo, um retângulo, e ele está inscrito numa circunferência, se eu pegar o semiperímetro desse retângulo, o que é o semiperímetro? É o perímetro dividido por 2, é metade do perímetro. Se eu pegar o semiperímetro desse retângulo e multiplicar pelo raio dessa circunferência, eu vou obter a área desse retângulo. Beleza? E esse retângulo é um polígono. Só que a circunferência, ela é como se fosse um polígono de infinitos lados. Então, ó, você imagina meio que uma circunferência inscrita em outra. Beleza? Beleza. Então, para calcular a área, vai ser o quê? Vai ser o semiperímetro vezes o raio. O perímetro da circunferência, você sabe, é 2πr. Beleza? Então, o semiperímetro é o quê? É o perímetro dividido por 2. 2πr dividido por 2 é o quê? Π vezes r. Só que agora eu tenho que multiplicar pelo raio da circunferência, ó. Então, isso aqui vai dar πr ao quadrado. Tá joia? Uhum. Eu acho que não ficou muito legal essa explicação aí, mas qualquer coisa você coloque em algum lugar aí, demonstração da fórmula do comprimento da circunferência, demonstração da área da circunferência. Aí você dá uma olhada lá, que aí você vai conseguir fixar isso aí. E aí pega os exercícios e você vai fixar bem mais. Mas enfim, voltando aqui, ó. É, beleza. Eu encontrei o raio aqui, né? Da circunferência C1, o raio é 30, e da circunferência C2, o raio é 15. E ele quer que eu descubra a área. Então é só substituir ali, né? Correto? Correto. Aqui vai ficar π vezes 30 ao quadrado e π vezes 15 ao quadrado, certo? Então aqui vai ficar 900π, 15 vezes 15, né? É manjado, dá 225. Então é letra A. Beleza? Entendeu aí? Entendi. Eu acho que você se mutou aí sem querer.
Ah, tá. Tá escutando normal agora? Sim, sim. Pode falar. Eu entendi. Ficou algum... Ah, tá. Beleza. Então vamos lá para 19. Numa loja de equipamentos eletrônicos, a razão entre o número de peças defeituosas e o número de peças não defeituosas nessa ordem é 5/7. Considerando que existem 150 peças defeituosas, o número total de peças dessa loja é igual a... Vamos lá. Ele me deu a razão entre o quê? Entre o número de peças defeituosas e o número de peças não defeituosas. E falou que essa razão é de 5/7. Então aqui, ó, eu vou colocar como aqui? Vou colocar assim, ó. Defeituosas sobre, sei lá, as não defeituosas. E ele falou que isso aqui é 5/7. Tá joia? Sim. E aí ele me fala que existem 150 peças defeituosas e me pergunta o número total de peças dessa loja. Ora, se ele me falou que a razão entre o número de peças defeituosas e o número de peças não defeituosas é 5/7, e ele me falou ainda que existem 150 peças defeituosas, é só jogar isso aqui numa fração, ó. Colocar aqui 150 no numerador, porque nesse numerador aqui tem o número de peças defeituosas, certo? E no denominador tem o número de peças não defeituosas. Se eu dividir aqui pelo número de peças não defeituosas, eu vou ter que achar essa proporção aqui de 5/7, correto? Correto. Então é só multiplicar cruzado, né? 5x tem que ser igual a 150 vezes 7. X é igual a 150 vezes 7 dividido por 5. 150 dividido por 5 dá 30, certo? Uhum. Então x é igual a 210. 210. 210 é o quê? É o número total de peças. É o número total? Uhum. De peças Ó, da vamos lá. loja. Ainda não é o número Existe. total, ó. Ah, tem que somar os 150, né? Sim, sim, você entendeu, ó? Ele falou que a razão entre o número de peças defeituosas e de peças não defeituosas é 5/7. Tá vendo aqui, ó? Eu joguei a flechinha aqui, ó, defeituoso, que eu coloquei de D, e não defeituoso, que eu coloquei um tiozinho aqui no D. E ele me falou que 150 são defeituosas. Dividindo por X, aqui você concorda que, que são as não defeituosas aqui, ó? Concordo. Então, para o número total, eu vou ter que somar 210 mais 150. Vai me dar 360, certo? Certo. Beleza? Vamos para 21. A área de um terreno retangular é de 825 metros quadrados. Suas dimensões medem x menos 20 metros de comprimento e x mais 20 metros de largura. Dessa forma, a alternativa correta que corresponde ao perímetro desse terreno é... Vamos lá. Ó, tem o terreno retangular, certo? X mais 20... x mais 20 metros de comprimento
e x menos 20 metros de largura. Beleza? E ele me falou que a área é de 825 metros quadrados. Beleza? Beleza. Então, para calcular a área de um retângulo, como é que faz? Base vezes altura. Isso, base vezes altura. Então, é só multiplicar, né? X mais 20 vezes x menos 20. E isso tem que ser igual a 825, porque ele me falou que essa é a área do retângulo. Você consegue reconhecer um produto notável aí, Yasmin? Consigo. É o quadrado do primeiro. Agora, o sinal, eu não sei se eu vou conseguir acertar, porque eu sou meio ruim assim. Mas Não, sei que é o tranquilo. quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Aí, como é mais, eu acho que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Beleza. Vamos acertar esse sinal aí, então. Tá joia? Ah, não, é menos, porque mais com menos é menos, né? Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos fazer essa multiplicação? Aqui, ó, x vezes x, fazer uma distributiva aqui, certo? X vezes x dá x ao quadrado, certo? Aqui, menos 20x, ó, porque o x está multiplicando o menos 20, e aqui o mais 20 está multiplicando o x, então aqui vai ficar mais 20x. E olha só, depois, ó, você está entendendo essa distributiva, ó? Yasmin, eu acho que você mutou aí. Eu tô entendendo. Ó, esse x aqui, ó, a gente faz um chuveirinho, ó. O x multiplica o x, certo? Dá x ao quadrado. E depois o x multiplica o menos 20. Deu menos 20x. Depois a gente faz o mesmo processo com o mais 20 aqui, ó. O mais 20 multiplica o x, dá mais 20x. E por último, o mais 20 vai multiplicar o menos 20, que é como você falou. O produto de um número positivo com um número negativo dá um número negativo. Então aqui vai ficar menos 400. E o mais 20x com o menos 20x se cancelam. Então ficou x ao quadrado menos 400. Então, ó, quando você tem, colocar aqui da forma genérica, quando você tem a mais b vezes a menos b, isso é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 400 tem que ser igual a 825. X ao quadrado vai ser igual a 425. Agora é calcular a raiz dessa bagaça aí. Vai dar 25, não? Exatamente. X é igual a 25 metros. Não, peraí. Será que é? 0,4, 2,5. Ah, não. Não, 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 tá errado. Ah, ó. Nossa, fiz tudo errado, ó. Passei o 400 subtraindo. Tinha que passar ele somando. Ah, tá. Por isso que eu acho estranho. Eu tava falando, a raiz de 425 é 20,6. Então, não ia dar, né? Ó, x ao quadrado é igual a 1.225.
Desse aí, será que a gente encontra a raiz? A raiz é 35. 35? Então, x é igual a 35 metros. E ele me pede o perímetro, certo? Então, ó, Uhum. 35 mais 20, aqui a medida do comprimento é 55. Beleza? E a medida da largura é 15, certo? 25, não, que aí é um 10. Ah, não, é um 20. Porque ó, a medida do comprimento é x mais 20. Então, é 35 mais 20, 55. Da largura é 35 menos 20. Então, vai ficar 15. E para calcular o perímetro, eu multiplico por 2, né? Porque eu tenho dois comprimentos e duas larguras. Então, vai ficar 2 vezes 55 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. E 2 vezes 55 dá 110. 110 mais 30, 140. Letra C. Beleza? Beleza. Vamos para 22 e tentar matar 23 aí. E aí, se der, a gente avança mais. Tem um produto notável legal aqui também, na 26. Vamos lá. 22. Luiz adquiriu um eletrodoméstico no valor de R$ 2.470. Esse valor foi pago em espécie em notas de R$ 20 e de R$ 50, totalizando 77 notas. Com base nessas informações, a quantidade de notas de R$ 50 que Luiz usou no pagamento é... Vamos lá, vamos montar uma equação aqui. Ele adquiriu um eletrodoméstico no valor de R$ 2.470. Esse valor foi pago em espécie em notas de R$ 20 e de R$ 50, totalizando 77 notas. Ó, eu não sei a quantidade exata de notas de R$ 20, certo? Que ele usou para pagar, e nem a quantidade exata de notas de R$ 50 que ele usou. A quantidade de notas de R$ 20 que ele usou, eu vou chamar de X, ó. Certo? E aí, Certo. 20 vezes X, eu vou ter o total que ele usou para pagar em notas de R$ 20. E a quantidade de notas de R$ 50, eu vou chamar de Y. E fazendo esse produto, fazendo essa soma, né, 20x mais 50y, eu vou ter 2.470. Só que ele me falou que tem 77 notas. Então, eu sei que o número de notas de 20, que é x, mais o número de notas de y, quer dizer, mais o número de notas de 50, que é y, tem que ser igual a 77. Beleza? Tá joia? Como é que a gente procede aqui? Como é um sistema de equação, tem o método da adição, substituição e comparação. Beleza. Aqui é legal a gente fazer... Eu não sei, pode usar o da adição, que pode fazer menos 20 ou menos 50, se multiplicar tudo. Uhum. Ou colocar o método da substituição. Vamos fazer pela adição? Uhum. Ó, vou multiplicar isso aqui de baixo por menos 20, beleza? Para eu cancelar o x ali. Uhum. Então, o x ele vai ser cancelado aqui, né? E aqui vai ficar 30. menos 20y, beleza? Ah, E tá. menos 20 vezes 77, primeiro eu vou multiplicar por 10, vai ficar 770. 770 vezes 2, vai ficar 1.540, certo? Certo.
Então, vai ficar menos 1.540 aqui. Então, aqui, ó, 30y é igual a 2.470 menos 1.540. Então, eu tenho 1.470 menos 540. 930. 1.430 menos 500, 930. Y é igual a 930 dividido por 30. E vai dar 31, 31. certo? Então, Certo. e olha só que legal. Ele quer a quantidade de notas de R$50. E Y, você não concorda que era a quantidade de notas de R$50? Então, eu já matei aqui, é a D. Certo? É. Vamos fazer a 23 aí, que ela tem um negócio legal aqui, ó. Tem o famoso triângulo egípcio. Eu vou te explicar umas coisas dele para você matar essas questões rapidão aqui. O triângulo egípcio é o triângulo que tem esses ângulos aqui, ó. Tem ângulo de 30, 60 e 90. Mas vamos lá. Vamos passo a passo. Na figura abaixo, ABCD é um trapézio retângulo. Trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos. Beleza? Uhum. Sendo AB igual a 12 centímetros. AB igual a 12 centímetros. A altura BP é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Essa altura aqui é igual a 2 raiz de 3 centímetros. E a medida do ângulo BCP, que ele já deu aqui, né? Esse ângulo aqui, é igual a 60 graus. É correto afirmar que a área em centímetros do trapézio é igual a... Bom, se ele falou de área de trapézio, a gente tem que lembrar da fórmula, né? Que é o quê? Base maior, certo? Mais a base menor, vezes a altura, que ele já deu ali pra gente, dividido por 2. Você concorda comigo? E como é um trapézio retângulo, essa medida desse lado aqui, ela é projetada até aqui, até o segmento DT aqui, certo? Também tem 12 centímetros aqui, certo? Uhum. Ficou faltando para mim só esse lado aqui, certo? Para eu descobrir o valor da base maior, que é essa aqui de baixo, né? Que vai do ponto D até o ponto C. Só que agora, qual que é a sacada? Ó, aqui você tem um triângulo egípcio, ó. Porque todo o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, certo? Aqui eu tenho Certo. ângulo de 90. Aqui eu tenho de 60. 90 com mais 60, 150. Então, aqui tem que ser um ângulo de 30. Beleza? Beleza. E olha só o legal do triângulo egípcio. Aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar muito a fazer uns exercícios bem rápidos aqui, ó. O triângulo egípcio é o seguinte, ó. O lado oposto ao ângulo de 30 graus, eu vou chamar ele de L. Beleza? O lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele tem um valor L. O lado oposto ao triângulo de... Quer dizer, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, seria a hipotenusa, tem um valor de 2L. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus é L raiz de 3. Beleza? Beleza. Aí, ó, decorar isso aí é bacana. Se você
porque eu não tenho muito tempo de mostrar para você a demonstração, né? Disso aí. Mas numa próxima aulinha que a gente fazer essa prova, eu volto nesse exercício aqui e mostro, para ficar bem fácil de gravar isso aqui. Mas sempre quando você tiver um triângulo 30, 60, 90, lembra que ele é um triângulo egípcio e que o lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele tem uma medida L, a hipotenusa, ela vai ter a medida de 2L, e o lado oposto ao ângulo de 60, ele vai ser igual a L raiz de 3. O que a gente pode ver aqui, Yasmin? Que o lado oposto ao ângulo de 60, ele vale quanto? 30. Não, aqui, ó, o lado, ó. Qual que é o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus? Aqui é 30 graus, ó. O 60, por exemplo, é o C ali, né? É o ângulo PCB, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu pintar de outra cor aqui. É o ângulo de 60. O lado que está oposto a ele, você concorda comigo que é esse lado aqui, ó? Sim. Esse lado aqui, ele vale quanto? Ele vale 90. 2 raiz de 3, ó. Ele falou para mim, ó, que aqui, ó, que BP é 2 raiz de 3, ó. Então, olha só. E aqui no triângulo egípcio, o lado oposto ao ângulo de 60 vale L raiz de 3. Para eu achar o valor da medida do lado que está oposto ao ângulo de 30, é só eu dividir isso aqui por raiz de 3, ó. Que aí eu vou ter o L, que é o lado oposto ao ângulo de 30. Então, aqui, ó, essa medida aqui vale 2, ó. Entendeu? E aí, com isso, eu acho o valor da base maior, ó. Então, vai ficar 14 mais 12 vezes a altura, de 2 raiz de 3, dividido por 2. Corto 2 com esse 2 aqui, vai ficar 14 raiz de 3 mais 12 raiz de 3, totalizando 26 raiz de 3. Letra A. Beleza? Beleza. Ó, Yasmin, sobrou aí 6 minutos, então acho que dá tempo de eu tentar demonstrar aqui para você gravar melhor isso aí. Olha só, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os lados e os ângulos congruentes, certo? Congruente que tem a mesma medida, certo? Então, ó, se ele tem os lados e os ângulos congruentes, esse lado aqui eu vou chamar de L, ó. Aqui eu vou chamar de L também, e aqui tem que ser L também, porque os lados são congruentes. E os ângulos são congruentes também. Se a soma dos ângulos é 180 graus, então esse ângulo aqui ele mede 60, esse aqui ele mede 60, e esse aqui também tem que medir 60. Beleza? Agora olha só que interessante, ó. Se eu traçar a altura desse triângulo aqui, ó, a altura em relação a esse ângulo, quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, essa altura também é bissetriz. Então, aqui, eu tenho um ângulo de 30 graus. Tanto, e isso é visível também por quê? Porque se eu tracei a altura aqui, eu formei um de 90. 90 mais 60, aqui teria que ser 30.
Só que tem outra coisa. Esse segmento aqui que eu tracei, né, que é a altura ou a bissetriz, ele também é a mediana. O que é a mediana? É o segmento que parte de um vértice, desse aqui, ó, e atinge o ponto médio do lado oposto. Ou seja, é um segmento que parte de um vértice e divide o outro em duas partes iguais. Então, essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Se eu chamei isso tudo aqui de L, isso aqui é L sobre 2. Beleza? Ok. Então, ó, você já vê o seguinte. E aqui a gente já tem aquilo lá que eu te falei, ó. O lado oposto ao ângulo de 30 graus é o quê? L sobre 2. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o quê? Ó? L. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é 2 vezes a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus. E agora, olha só. O seno de 60 é quanto? O cento e o quê? O seno de 60. 120? Oi? 120? Você já viu seno, cosseno e tangente? Não. Ainda não? Não, ainda não. Ah, então vai ficar meio complicado explicar isso aqui. Então é melhor esperar as outras aulas virem aí e depois a gente, depois a gente volta aqui. Fechou então? Ok. Então beleza aí. Yasmin, ó, curti demais aqui sua presença, hein? Foi muito da hora. Nada. Beleza? Deixa eu Ok, encerrar. professor. Até a próxima aula. Aham. Falou. Vou fechar aqui.